E agora vem cá, você que é pai, você que é mãe, vô e vó também, tio, tia, presta atenção nesse caso que aconteceu na China. E que isso serve de alerta aí para todo mundo, gente. Um caso envolvendo mãe e filho que gerou uma grande repercussão e foi responsável por um momento, olha, assustador. Vamos ver. Paciência com o filho que começou a fazer manha. Pirraça porque estava com preguiça de andar. Ela insistiu para que ele seguisse em frente, mas depois de algum tempo desistiu e decidiu largá-lo sozinho no meio da rua. E a birra continuou, já que o garoto resolveu deitar no asfalto. A história piorou ainda mais no momento em que o primeiro veículo passa pelo local. O carro chegou a passar muito próximo à cabeça do menino, que ficou bastante assustado. A cena também fez com que a mãe voltasse rapidamente para pegá-lo. Por fim, o caso foi levado ao conhecimento das autoridades, que disseram que a criança foi realmente tocada pela roda do automóvel e que, por muita sorte, escapou sem ferimentos graves. O coração chega, pula para fora da boca, né? Mas vamos lá, calma aí, vamos recompor, vamos pensar, quem nunca, né? Que pai ou mãe nunca se passou aquela vergonha com a birra do filho, na rua, no shopping, em público. Mas como a gente viu aí, a criança não tem noção dos riscos. E aí, o que a gente faz num momento como esse? Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, 99942-2478. Já passou algum aperto também no momento de pirraça, de birra com o seu filho? Conta pra gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisele Martins. Ela está impressionada com essas imagens, né, Gil? Vi sua reação aqui. Bastante. Muito, né? A gente também recebe aqui a advogada Camila Dias. Obrigada também. Tanto como advogada quanto mãe também contribuindo com a gente, né? Aqui. Quem não fica? E também Marcilene Pontes. Obrigada, Má, pela sua participação. Você que tem a Vitória, né? Sim, sim. Como é que você se sente como mãe assistindo essa cena? Se eu te falar que meu coração saiu pela boca agora. Os dois, né? O meu e o seu também. É assim, é surreal. Surreal. Você já passou por uma situação de pirraça, de birra com a Vivi, que você chega a não saber o que fazer? Sim, na verdade eu passo, né? Porque a Vitória, eu estava até conversando com A Gisele, a psicóloga. Sim, que como a Vitória ela tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e o TEA, eu nunca sei onde está a crise e quando começa a birra. Mas a Vivi, ela tem aquela mania de, às vezes, querer correr na tua frente, né? Só que ela tem um cabelo bem compridinho, gente. Então, o cabelo comprido, às vezes, é bom com rabinho de cavalo. Né? Volta então, aqui. Na hora que ela já aconteceu de ela tentar pular na piscina e eu puxar ela pelo cabelo. Mamãe, você puxou o cabelo? Não, mamãe não puxou seu cabelo, eu salvei tua vida. Existe uma diferença, né? É pra proteger ela, eu já tive que puxar no rabinho de cavalo Era o que dela. estava mais perto. Sim, porque se eu puxo num braço, pode ser que machuque, eu posso arranhar. Então, o cabelinho dela, nessa hora, é o meu socorro. E vendo uma situação dessa, como que você reagiria numa cena dessa daí? Ai, eu cederia, eu pegaria num colo. Até porque é uma criança pequena, né? A Vitória, com 7 anos, ela é bem pesada. A Vitória tem 7 anos, ela tem 40 quilos, né? Eu pego a Vitória no colo, quando eu vejo que ela está muito sensível, sabe, muito vulnerável. Eu dou aquele momento de colo para ela, por que não? Então, eu acho que, sei lá, para tudo tem um limite. Eu sei que a criança às vezes está numa birra, mas você não sabe o momento daquela criança, por que ela está reagindo daquela maneira. Poderia, sim, pegar a criança no colo, depois viesse a correção, né? Conversar, explicar. Ela deixou a criança praticamente no meio da rua, né? Pois é, você falou, para tudo tem um limite. Daqui a pouquinho a Camila vai explicar pra gente qual é esse limite de uma correção ou então de colocar a vida dessa criança realmente em risco. Mas antes, Gisele, qual é a melhor maneira da gente agir num momento como esse? Porque quantas mães já não fizeram situações, já não passaram por essa situação de ouvir ou então agir dessa maneira? Ah, deixa a criança, uma hora ela vai aprender, passa reto e finge que nada está acontecendo. A gente já se colocou numa situação não tão de risco assim, mas em situações mais comuns no nosso dia a dia. A criança, ela manifesta a desregulação emocional dela fazendo birra, fazendo pirraça, chorando, gritando, batendo a cabeça na parede.
é a maneira com que ela tem para demonstrar que ela está desregulada. Porque como as crianças, né, são pequenas, dependendo da idade, elas não sabem ainda como se autorregular. O que fazer quando uma emoção negativa as toma de assalto. Então, a maneira com que elas entendem e a maneira com que elas minimamente sabem se regular é fazendo isso. A partir de quantos anos ela já começa a entender? Tem uma idade? Então, a partir de 7 anos, ela já consegue compreender. Ela já vai conseguir verbalizar. Mamãe, tô triste. Mamãe, tô nervosa. A criança, a partir dos 7, já vai conseguir ter um pouco mais de discernimento com relação às emoções mais primárias, as mais simples. E antes dos 7, aí elas realmente se confundem um pouco, não vão saber exprimir, não vão saber verbalizar. Agora, Roberta, a gente precisa de pais regulados. Isso é muito sério. Antes de uma criança estar regulada, nós precisamos de pais regulados. Essa mãe da imagem, ela está claramente desregulada. Não estou aqui para condenar, né, nada disso com relação aos pais. Mas deixar uma criança que está fazendo birra ao léu é prejudicial, não pode. A criança vai se desesperar ainda mais porque ela vai se ver sozinha. Então, qual é a melhor forma? Acolher a emoção dessa criança, não invalidar a emoção dessa criança. Não quer andar? Abaixa e conversa. Vem cá no colo da mamãe, ou do papai, ou da vovó, abraça, acalenta. Não fica falando E se ela assim... espernear mais ainda? Tem que tirar daquele ambiente. Mas com calma, sabe, Roberta? Porque se gritar é pior. O que a gente vê é muitas vezes os pais chegando para tentar acalentar, gritando, falando ainda mais alto. É pior. Os pais, os cuidadores primários precisam estar regulados. Chegar perto, vem cá com a mamãe. Vem cá no colinho e pega no colo com carinho, pega no colo com cuidado, faz um carinho, coloca a cabeça da criança no peito, a mamãe está aqui. O que você está sentindo? Fala com a mamãe. Porque se gritar, se puxa pelo braço, se bate, a criança desregula ainda mais. E aí a cena, que já é uma cena chocante, já é uma cena ali de exposição, vai ficar ainda pior. Dá uma olhada, gente, para tudo. Coloca mais uma vez essa cena aí. Dá pra ver claramente que primeiro a mãe arrasta a criança, forçando a criança a atravessar, né? Tipo assim, vamos na marra. Só que aí uma hora ela desiste. Olha isso. E olha o risco. A gente não tá falando de deixar uma criança na calçada, o que já seria um perigo. A gente tá falando de deixar uma criança no meio do asfalto. Até que a mãe parece que se dá conta do perigo e volta correndo para ajudar o filho. Né? A gente não sabe ainda qual é a idade dessa criança, mas independentemente da idade, Camila, você como advogada, explica pra gente qual é o... Olha o carro dando ré, gente. Olha o carro. A gente voltou um pouquinho a imagem para você ver da proximidade. A roda passa em cima mesmo da criança. Isso foi um grande risco. Qual é o limite, Camila, de uma correção? Eu tô fazendo isso para ele aprender. Ou não, tô colocando a vida do meu filho em risco. Isso. Eu ia dizer, você já deu a resposta, né? Aquilo que coloca a criança em risco, correções que envergonhem essa criança, que deixam ela à mercê, privações, né, desnecessárias, porque uma coisa é, a gente está no shopping, a gente já presenciou, eu já passei por isso com meus próprios filhos, né? Aquelas pirraças que a gente vê acontecendo. Já foi o tempo onde nós julgamos muito, sem nem saber se aquela criança tinha alguma necessidade especial, né? Então, começou a dar crise. No shopping, se você deixar a criança esperneando, é uma coisa, né? E você ficar ali ao lado, aguardando a crise passar, de repente, dentro de casa, no ambiente familiar. Agora, na rua, em nenhum lugar, você pode soltar uma criança e sair, porque existe diversos perigos, né? Não só de ser atropelado, mas dessa criança, ela mesma invadir algum outro local, quebrar as coisas e com isso se machucar. Então, assim, correções, elas existem limites, né? Os pais são responsáveis pela vida dessas crianças, elas são necessitadas de cuidados. Então, se quem deveria cuidar dela, ainda que numa situação assim, está deixando ela à mercê, essa pessoa vai responder por aquela vida. Então, eu já presenciei em casos que crianças foram privadas de comida, né? Por exemplo, criança que tem dificuldade de alimentar, aí a mãe vai falar, não, vai ficar sem comer até ter fome.
né? Até comer tal coisa específico, né? E aí a criança fica horas ali e a mãe simplesmente não deu, porque a hora que tiver fome vai comer isso. Era tipo uma verdura, alguma coisa assim, né? E essa criança passa mal, então, assim, a família ser denunciada por conta desse tipo, porque aí já é maus tratos. Então, você deixar uma criança sozinha, ainda que dentro de casa, trancada, para poder privá-la, né, de alguma situação, para castigá-la, para repreender, achar que isso é educação. Isso daí não é educação. Isso é agredir uma criança emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Então, tudo isso tem uma implicação jurídica e os pais responsáveis, né, tutores que sejam, avós, escola, né, todos nós somos responsáveis, serão responsabilizados se forem denunciados. Se esse caso fosse aqui no Brasil, essa mãe responderia pelo quê? Qual crime? Isso poderia ser uma tentativa de homicídio, mas não intencional, né? Porque ali ela colocou a risco, né, a vida da criança. Seria analisado todo o contexto, mas esse perigo, com certeza, aqui no Brasil, um conselho tutelar agiria, um Ministério Público, porque precisa entender, por mais que, né, a gente tenha se assustado ali, realmente... Essa mãe poderia ser presa? Poderia, dependendo. Se fosse aqui no Brasil? Poderia sim. Não é um fato isolado, né? Porque ali a gente iria... O que a justiça faz? Vai escutar o contexto familiar. Será que ela já vive isso? Se tem outras crianças, onde é que estão? Cadê o pai? Existe todo um histórico, né? A gente não pode afirmar, mas assim, é uma situação que a gente não sabe o momento ali, né? Se foi se ela tem alguma questão emocional, psíquica, enfim. Mas realmente é uma cena assustadora, porque passou pelo cabelo, pelo menos ali passou, né? E esse trauma, né? Que fica também na vida desse pequeno aí. Com certeza. Olha só, a gente vai ver agora o depoimento da Liliane. Ela tem um filho de 5 anos e vai contar pra gente como que ela age quando o filho faz aquela birra. É uma fase muito complicada, que tudo questiona, que tudo pergunta. E tem aquela fase de estar formando o gêniozinho forte, né? O meu, por exemplo, é assim, ele é meio autoritário, é meio que já querendo se sentir grande. Eu já passei por umas situações do dia de levar Eric para festinhas, Eric fazia birra, bater nas crianças menores, e meio que todo mundo fica assim, meio constrangido, né? Porque como é filho de outra pessoa, não pode falar nada. E você, como sendo mãe, fica mais complicada ainda, porque no meio de todo mundo, como é que você corrige o seu filho? O que acontece? Eu levo pro cantinho, tento conversar e boto ele do meu lado e falo, reflita nas suas atitudes e vê se está correto. E tento explicar a ele que toda reação gera uma consequência. Fácil? Não é. Mas a gente tem que tentar da melhor forma possível. E hoje o melhor caminho sempre tem que ser o diálogo. Obrigada, Liliane, pela sua contribuição, viu? E aí, quando você, como mãe, assiste uma outra criança fazendo pirraça, é interessante que a Camila disse que, antigamente a gente nem sabia se às vezes aquela criança tem, por exemplo, TED, se ela é autista, se não é. Hoje em dia, as mães tentam ter um pouco mais de compaixão uma com a outra. Você já passou por uma situação assim, de alguma mãe vir te oferecer ajuda, ou você oferecer ajuda a alguma outra mãe? Já sim. Teve uma vez que a Vitória... Nós estávamos no meio do nada, onde não tinha lugar nenhum para comprar nada. E ela queria muito lanchar. Meu filho aqui não vende. Ela só vai comprar. Depois nós conversamos. E ela começou a ter crise. Eu tinha biscoito na bolsa, que eu sempre levo, né? Quando ela vai para os treinos dela. Tinha o suco, mas ela não queria. Ela queria o que não tinha naquele momento. E ela começou a chorar. Aí uma mãezinha viu, na verdade não foi nem uma mãezinha, foi uma avó. Chegou até mim, falou, conversou com ela primeiro, né? Falou, não faz isso com a mamãe, você não tá vendo? Aqui não tem nada. A mamãe vai te dar o que você tá pedindo, mas você não pode fazer isso com a mamãe. Você tá deixando sua mamãe triste. Você quer um biscoito? Gente, ela não queria o biscoito dela, mas o biscoito da outra criança, ela quis. Então, aquela vozinha foi lá, abriu o biscoito, né? E deu para minha filha, ofereceu. E ali nós fomos caminhando, ela foi, né, se acalmando, controlando. Aí nós paramos na padaria, eu comprei o que ela queria, né? Porque ela sabia, né, o que ela queria já. Comprei o que ela queria, ela se alimentou. Eu falei, tá vendo, minha filha, você só tem que esperar. Você tem que saber esperar um momento. Lá tinha algum comércio perto? Ela, não, mamãe. Então, onde eu ia comprar? Olha que interessante, ela conversou com a filha depois de tudo isso, de ter acalmado, porque às vezes na hora é difícil a gente também manter o controle.
Às vezes a gente começa de um jeito, mas termina de outro, começa tentando segurar. Já vou ler os comentários, tá? Estão chegando vários aqui. Mas e aí, como que a gente consegue garantir esse autocontrole até o final da situação e a importância de conversar sobre isso também com a criança, Gi? Roberta, é necessário manter o autocontrole, não tem jeito. Isso é com o passar do tempo, isso são os pais se regulando. Se os pais têm alguma dificuldade, ou os cuidadores primários vão precisar buscar ajuda terapêutica para isso. Porque às vezes os próprios cuidadores têm ali algum tipo de ansiedade, algum transtorno que não consegue ver aquela cena e se acalmar. Mas em situações mais típicas, o momento é de acalmar. Essa é a palavra de ordem, acalmar aquela criança. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Bater de frente é pior. Não, bater de frente não. Gritar, puxar, dar salavanco, empurrar, falar palavras de ordem. Cala a boca, olha que vergonha, para com isso. Você não tem jeito, eu já cansei de falar com você. Esse tipo de fala é prejudicial e não vai ajudar. Muito pelo contrário, vai fazer com que essa criança fique ainda mais desregulada. Então, é acalmá-la. E como é que a gente acalma? Já percebeu algo que é muito comum a todos nós? Você oferece sempre o quê? Um abraço. Quando uma pessoa está chorando muito, está ali agitada, o que a gente costuma fazer? Abraça. Mas nessas horas tem crianças que até agridem os pais durante esse abraço, às vezes até inconscientemente sai batendo. Sim. Já vi crianças batendo até na cara da mãe numa situação dessa. E aí quem tá de fora pensa o quê? Nossa, olha a mãe que frouxa, a criança tá dando na cara da mãe. É difícil controlar a emoção num calor desse. Mas não tem jeito, Roberta. Vai precisar desenvolver essa habilidade, e aí eu volto a dizer, ou por si mesma, ou buscando ajuda profissional. Porque se gritar, se bater, puxar, fazer qualquer tipo de violência, vai ser pior. Obviamente, é para deixar a criança bater no rosto do adulto? Nunca, jamais. Mas essa criança está fazendo aquilo ali, não é a primeira vez. Então, quando a criança começa com as atitudes de pirraça, lá com 1 aninho, bem pequenininha, é ali que começa. É ali que a educação começa. Não vai esperar, por exemplo, o seu filho com 4 anos, 5 anos, para você começar a agir. Se a pirraça começou com 1 aninho, vai precisar já demonstrar autoridade desde muito pequenininho. Perfeito. Olha só, tem vários comentários aqui chegando pra gente. A Alessandra, lá de Nova Rosa da Penha, diz: achei muita falta de responsabilidade dessa mãe, né? Ela merece ser processada. A criança ali não tem noção. Tem outra pessoa que diz: meu filho era pirracento também, Roberta. Assim, eu saía com ele queria comprar todos os brinquedos que visse, mas chegava em casa, a gente corrigia ele. Boa tarde, Roberta. Eu tenho 2 crianças autistas de 8 anos e 6 anos. Já passei por essa situação deles sentar ou deitar no chão, querendo colo. Eu pego no colo, mesmo eles sendo pesados, pois eu sei que, acima de tudo, é preciso protegê-los. Tem também o comentário da Maria Helena, lá de Jacaraípe. Ela diz: eu acho que essa mãe aí do vídeo agiu errado. Ela deveria colocar a criança no colo assim que chegasse em casa, né, fazer toda a correção, não com violência. Ela errou e deixar a criança ali no meio da rua, colocando a vida em risco. Nair, lá de Guarapari, também participa com a gente. Boa tarde, Roberta. Olha, olhando o caso da criança com birra, para tudo tem limite. Mas a mãe estava totalmente errada, colocou a vida da criança em risco, né? Em casa, conversando, tudo se resolve. Essa mãe está desregulada. Tem mais comentários aqui, daqui a pouquinho eu vou ler. A gente só vai ver agora o depoimento da Lara. Ela também mandou um relato para a gente contando sobre uma pirraça da filha de 5 anos. Vamos ver. A Alicia, ela tenta, mas eu sou uma mãe, assim, muito paciente. Eu falo que Deus me deu o dom da paciência e eu nunca precisei ficar gritando ou ameaçando de bater, ou até mesmo bater mesmo. E eu acredito, assim, que a gente tem que intervir logo no início, que é na fase ali dos 2 anos e meio, 3 anos, que a criança, ela testa a gente, né? Ela começa a entender o que a pirraça pode trazer de benefício para ela. Eu primeiro tento conversar e tento acalmar. Se não der certo, eu simplesmente falo
que nós vamos conversar novamente quando ela se acalmar. E aí eu espero passar aquela crise, né? Então eu suporto mesmo ali aquele momento do choro, do grito, da pirraça, e rapidamente ela entende que não vai adiantar nada fazer todo aquele escândalo e a gente novamente conversa. E tem funcionado, graças a Deus. Obrigada, Lara, pela sua contribuição com a gente. Olha que interessante, ela falou exatamente a sua última fala, né, Gisele? Exato. E uma coisa interessante, Roberta, de ser pontuada, é para que os pais não cedam à pirraça. Isso é muito importante. Quero que isso fique bem claro para quem nos assiste. É o jeito que a criança também vai aprender, é a forma de se autorregular, mas ela também aprende que se ela fizer pirraça, se ela gritar, se ela jogar o carrinho longe, os pais dão o que ela quer. Então, é importante que os pais mantenham a autoridade. Se pode dar o que a criança está pedindo, dê. Se não pode, não dê. E sustente. Não é porque ela está gritando, se jogando no chão, fazendo, né, ali todo aquele contexto, que se há 1 minuto atrás não podia pegar o carrinho. Então, como é que agora, quando ela começou a chorar, menos de 1 minuto depois, pode pegar o carrinho? Tem que se manter o mesmo contexto, o mesmo posicionamento. Então, pais, não cedam às pirraças, porque senão a criança ela vai aprender e ela vai entender que ela consegue sempre o que ela quer fazendo aquele tipo de comportamento. E como a criança ainda é muito pequena, dependendo da idade, ela não vai saber diferenciar os ambientes. Então, ela vai fazer isso na rua, no shopping, na escola, no parquinho, aonde ela estiver. Então, não é para ceder. Tem um comentário aqui de uma pessoa que diz: boa tarde, Roberta, quem ensina o filho em casa não passa vergonha na rua. Quem comentou isso foi a Lucilene, lá de Vila Velha. E tem um outro comentário aqui de uma pessoa que pediu até para não ser identificada. Ela diz: antigamente os pais educavam só com o olhar. Hoje, os pais não estão podendo chamar a atenção dos filhos, perigoso até ser presos. Só a mãe sabe o que ela passa com esses filhos. Já vi filhos dizendo que vão chamar o conselho tutelar para as mães. Vamos lá, vamos aprender a diferenciar, por isso até que a gente convidou aqui a Camila. É muito interessante essa contribuição dessa telespectadora, porque é o que a Gisele falou, não está querendo dizer que não é para a gente passar, tem que passar a mão na cabeça das crianças. Não, mas mais uma vez, Camila, vamos diferenciar? Isso. É importante entender que dentro de cada lar existe a sua forma de criação. Então, nós precisamos respeitar aquilo que dentro da casa dela, ela age com os filhos dela, na minha, né, da minha forma e assim sucessivamente. Mas em todos os lares, todos os pais e responsáveis não podem faltar com o respeito e pela preservação das crianças. É disso que estamos falando. Então, chega uma idade onde eles já entendem, eles começam a manipular desde criança, quando já conseguem, né, que o pai ceda aquela questão igual a Gisele explicou. Mas aí fica um pouquinho maiorzinho. Você não pode fazer isso, pegou no meu braço, eu vou falar para o conselho. Eu já escutei isso também, assim, não dos meus filhos, né, mas já escutei de clientes falando, preocupados, com medo. Eu falei, olha, tudo vai ser analisado, não é uma cena recortada, né? Então, tome cuidado com a forma como você educa. Busque mecanismos para saber, porque a gente tem informação, tem profissionais para isso, né? Tem educações positivas que as pessoas não batem, não dão nenhum tapinha por nenhum motivo, né? Que quer que seja, e assim escolheram. Tem outras casas que dão. Então, até onde aquilo é o limite, né? Até onde, ao meu ver, eu poderia dar a minha opinião, só que aí eu entro na esfera da casa do outro. Agora, o que a gente está falando aqui é muito claro, porque a gente não tem nem o que defender de algumas situações que a gente vê, onde é realmente agressão, onde a gente vê crianças marcadas, muitas vezes, não, estava dando uma correção. Se for denunciado, vai ser averiguado, porque você não pode sair batendo no adulto, por que você vai bater numa criança? Se um homem bater em mim, eu tenho delegacia da mulher para eu ir. Aí o pai bate no filho dentro de casa, ele não pode ir na delegacia da criança, né, fazer essa denúncia. Então, assim, existe limite. Criança que fala, ou adolescente, como forma de manipulação, que vai denunciar, se ele tiver que ir, deixa aí e vai ser averiguado, né? E até ele mesmo vai tomar uma sanção, vai tomar um puxão de orelha no falar, né, de um profissional para poder auxiliar, porque assim,
criança continua criança e adulto é o responsável por ela. Então, a voz de autoridade não é do seu filho. E ele busca nos pais a paz que ele não tem ainda. Então, eu costumo dizer que no momento de birra, e aí vale cada um para a sua realidade, se você conseguir manter, né, deixar a birra acontecer ao seu lado ali, vai esperneando, você ignora, a criança volta até como se não tivesse feito nada, porque ela fica sem graça de não ter conseguido. Então, acredito que vai diminuindo essa força. Lá em casa volta até falando, tá bom, eu vou tomar banho. Você não tá me vendo? Teve uma vez que a minha... Você não tá vendo o que eu tô fazendo? Eu, tá. Porque aí a criança vai, né? Lógico que cada um é um, mas a gente tá aqui, enquanto mães também, né? Sugerindo outras formas de lidar com isso. Porque se for um crime o que estiver fazendo, né? Se estiver machucando, se estiver proibindo ao ponto da criança sofrer um risco ou abandonando ela, pode ser imputado. Perfeito. Olha, agradeço imensamente a participação de vocês. Eu acho que merece uma grande reflexão diante dessas imagens, são fortíssimas. É claro que a gente está mostrando ali um caso extremo, mas será que no nosso dia a dia, diante de uma birra do seu filho, será que você também não está faltando com essa regulação? Acho que a palavra-chave hoje foi essa, regulação. A gente precisa, nós pais, precisamos estarmos regulados para que a gente consiga educar os nossos filhos. Perfeita a sua colocação. Obrigada pela contribuição de todos vocês.